Olá, sejam bem-vindos à TV Sim. Nossa gente, em mais uma programação diferenciada com bate-papo que traz informação, traz curiosidade e, é claro, traz também convidados que contam um pouco da sua história e é de São Mateus e está nessa cidade para levar sempre o seu conhecimento. E hoje, aqui do nosso lado, que veio trazer o seu conhecimento, contar um pouco da sua história, o nosso amigo Marcelo Monteiro, né? Obrigado, Marcílio. Que é advogado, Sim. é também aqui, ó, professor universitário e Sim. também professor de oratória. Então veio ao lugar certo, veio dar o tostão da sua voz. Marcelo, muito bom ter você aqui. Satisfação, Marcílio. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Marcelo, que bom que você está aqui. A gente estava batendo um papo em off aqui. Conta um pouco aí da sua história, né? Desde criança já tinha aí essa vocação de ser o pacificador, de cuidar da situação, de amenizar tudo, ou como surgiu esse interesse aí pela advocacia? Na verdade, esse interesse surgiu desde a infância. Eu sempre sonhei fazer direito. Eu sonhava inicialmente apenas com a questão do concurso público, né? Então, quando eu iniciei a faculdade, enfim, eu tinha essa pretensão e também logo após a formação, enfim, quando eu ainda já exerci um cargo público comissionado, ainda tinha essa pretensão. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de estagiar no escritório de advocacia anteriormente, então não tinha vivenciado a experiência da advocacia até o momento em que eu estava um pouco cansado do serviço público e eu queria algo diferente para mim. E aí, graças a Deus, a vida abriu as portas na hora certa e, enfim, estou como advogado hoje e professor universitário. Que bacana. Legal, hein? Você tinha comentado também que lá atrás, aos 15 anos, já era praticamente ali um menor aprendiz junto com o papai. Exatamente. Eu comecei a trabalhar com meu pai, na época nós residíamos em Vitória ainda, Vitória, Vila Velha, né? Numa empresa de consultoria empresarial que meu pai tinha, então era o office boy ali, o que faz tudo. Comecei a trabalhar aos 15 anos de idade e desde então nunca parei de trabalhar. Graças a Deus, né, de forma ininterrupta, obviamente, com alguns períodos de descanso, de férias, mas desde então eu nunca parei de falar assim, fiquei um ano parado, ou alguns meses, nunca aconteceu isso. E aí, posteriormente, não me recordo exatamente o ano, se foi em 2006, o meu pai veio para cá, para São Mateus, né? Nós não somos daqui, né? Conforme falei, na verdade eu sou de Vitória, ele também, ele é de Vila Velha, eu sou de Vitória. E ele veio para cá em 2006, né, com a inserção dele na sociedade, né, da empresa, da papelaria da família, né, vamos colocar assim. E em 2007, no final do ano de 2007, eu iniciei a minha vida aqui em São Mateus. 2007. E aí, Marcílio, tem uma peculiaridade nessa história toda. Eu vim para cá inicialmente porque eu começaria a faculdade em Vitória somente no segundo semestre. Então, eu teria um período em que eu ficaria sem absolutamente nada para fazer, porque eu já havia formado do ensino médio. E aí meu pai falou, você vem para cá para trabalhar, para não ficar à toa. E aí eu vim para trabalhar na papelaria mesmo, como vendedor mesmo, para atender a população que chegava ali. E nesse meio tempo, eu estava fazendo o alistamento militar em Vitória. Então eu fui sendo, a todo momento, embora eu sempre havia manifestado que eu não tinha interesse, eu fui sendo pré-selecionado, fui pré-selecionado uma vez, duas, três, quatro, até que chegou no meio do ano, que é basicamente quando eu entraria na faculdade, na verdade até no dia do meu aniversário, dia 27 de junho, não lembro agora do ano, se não me engano foi de 2008, eu recebi a notícia que eu teria que cumprir o serviço militar obrigatório pela Marinha. E aí me deram um prazo, e eu fiquei 3 meses no Rio de Janeiro, na base aeronaval de São Pedro da Aldeia, em treinamento. E o mais curioso disso tudo é que eu não queria, embora ainda estando lá eu não queria ficar,
Mas eu falei, bom, eu já estou aqui mesmo, né? Tem que Vou ficar. tentar fazer bonito. Naquela época eu consegui ficar muito bem colocado da turma, vamos colocar assim. Eu fiquei entre os 5 primeiros da turma, porque, enfim, falei, bom, já estou aqui mesmo, né? Não adianta, por que eu vou ser o pior? Ainda que eu não queira. Posso tentar ser o melhor, pelo menos. E aí, cumpri esse 1 ano de serviço militar, então eu não fiquei em São Mateus nesse período. E assim que, exatamente quando se encerrou esse período, que o período de serviço militar obrigatório, ele é igual, eu falo brincando, é igual um cumprimento de pena mesmo. Tem data certa para começar, data certa para terminar. Para acabar. Para acabar. E aí, quando acabou esse período, eu tive que tomar a decisão se eu ficaria em Vitória ou se eu retornaria para São Mateus. E aconteceu um fato interessante, na verdade até na época triste, mas graças a Deus deu tudo bem, aconteceu tudo bem, que a gerente da loja, né, do meu pai estava com um problema de saúde, né, com uma enfermidade, e teve que se afastar justamente naquela época. E aí meu pai falou, olha, eu só tenho você para indicar aqui para poder assumir a loja. Você quer? E embora eu ainda com o desejo de fazer direito, né, eu falei, não, eu vou assumir o desafio. Eu era muito novo ainda na época, eu tinha 20 ou 21 anos. E eu assumi esse desafio, retornei para São Mateus. E desde agosto de 2009 que eu nunca mais saí daqui. Eu amo essa cidade. Eu falo para todo mundo que tudo que eu tenho foi São Mateus que me deu. Então, sou muito feliz de morar aqui. Que trajetória interessante, hein? Ó, papelaria, né? Depois voltou, serviu aí, né? 1 ano, né? Serviço literalmente obrigatório. E é obrigatório mesmo. E é obrigatório. Uma história interessante. Aí depois retornou novamente para a papelaria. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para o nosso amigo Ulisses, né? Relembrando aí que a Grafite, fazer propaganda aqui, a Grafite Papelaria lá, né? Nosso amigo Igor também. São os nossos parceiros aqui, né, da Rede Sim. Grande abraço. Eu estou quase me lembrando aqui que eu recordo de você lá nas minhas andanças, né? Em entrevistas e bate-papos com os amigos lá da Grafite Papelaria. Que realmente é uma história interessante. Nesse vai e vem, acabou indo e voltando e ficando de vez. Exatamente. E eu fiquei, aí eu trabalhei na papelaria. Eu comecei como vendedor, trabalhei no estoque, carregava caixa, fazia tudo, entregas. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, eu fazia faculdade de Direito. E eu comecei, obviamente, eu gostava, já sabia que era aquilo que eu queria. E chegou um momento em que eu comecei a me desvincular da empresa da família, porque eu sabia que não era aquilo que eu queria, que era ficar na empresa. Eu queria algo diferente para mim. Então eu comecei a estagiar em agosto de 2011. E eu virei assessor de juiz depois, né? Depois que eu me formei, na vara onde eu comecei estagiando. Que foi uma felicidade muito grande para mim na época, uma oportunidade muito grande. Até porque queria deixar até aqui um abraço para o Dr. Faquete, que me deu oportunidade na época. Hoje ele está aposentado, nós somos colegas de trabalho hoje, ele está advogando também. E ele abriu essa porta para mim assim que eu formei. E aí eu trabalhei do ano de 2014, de setembro de 2014 até agosto de 2019 praticamente, como assessor de juiz aqui em São Mateus, da primeira vara criminal e da segunda vara criminal. E também trabalhei no Ministério Público um período como estágio, etc. E somente em 2019 que eu decidi realmente, eu falo brincando, Deus abre as portas nas horas certas, né? E surgiu a oportunidade de fazer uma aula teste na Multivix naquele ano que eu saí do fórum. No caso foi até 2018 isso, salvo engano. E aí, graças a Deus, eu fui aprovado no processo seletivo e fui responsável, também foi uma honra para mim, um momento de muito nervosismo, mas eu fui o professor responsável pela primeira aula do curso de Direito da Faculdade Multivix, aqui de São Mateus, o que foi um desafio para mim, porque eu nunca tinha dado aula antes. Então, mais um desafio logo em seguida. Se formou e veio na sequência um desafio. Realmente foram provas assim, né, na questão profissional,
uma atrás da outra. Exatamente. O serviço público, para mim, foi uma escola. Eu só tenho boas recordações do serviço público e das pessoas que trabalharam comigo, da maioria delas, com certeza. E eu já havia sido aprovado no exame de ordem antes de me formar, então eu já estava tranquilo com relação a isso. Formei em 2014 e sempre sonhei em dar aula. Eu sempre achei que eu tinha algo dentro de mim que falava que eu podia ensinar as pessoas. Entretanto, isso só se concretizou 5 anos depois que eu me formei praticamente, né? Eu só consegui começar a dar aula em 2019, mas a vida é assim, a gente tem que aprender a esperar o momento correto para a gente poder começar os nossos sonhos, né? Vamos colocar assim. Tá certo, tá aí uma trajetória realmente interessante. Olha que trajetória. Foi para o Exército, serviu, né? Obrigatoriamente, voltou, papelaria, trabalhou com seu pai aos 15 anos já lá como office boy, voltou para a papelaria de novo. Que trajetória. Depois já ingressando na carreira aí e alavancando, isso é muito importante. Fala pra gente e aquele recado que você dá para quem quer realmente ingressar na carreira de advogado. Porque tem uma diferença entre ser bacharel em direito e realmente exercer a advocacia. Hoje eu exerço a advocacia por paixão, por vocação. Inicialmente existe aquele medo, o serviço público ele te dá um certo comodismo, vamos colocar assim, do salário todo mês ali, batendo na conta, tudo certinho. Mas fala velho, o salário realmente, quando cai na conta todo mês, é bom, né? É bom. Todo mundo fica feliz. Mas a advocacia, ela é desafiadora, mas é uma profissão que te dá muita liberdade. E essa liberdade, para mim, hoje, não tem preço. Então você teve que escolher liberdade ou salário? Exatamente. Aí hoje você abriu mão do salário. Eu abri mão do salário, mas graças a Deus as coisas estão andando bem, então não posso reclamar não. Só agradecer. Então essa liberdade também, assim, para quem realmente ousa desafiar, traz um recurso financeiro que compensa. Exatamente. Como toda profissão, você precisa colher, plantar para poder colher. Então, assim, nada é tão imediatista. É necessário que você tenha um pouco de paciência. E trabalho duro, tudo é trabalho duro. Seja para quem quer concurso público ou para quem quer advogar. Tem que estudar muito para passar na OAB, também não é tão fácil igual algumas pessoas acham que é, mas não é. E para quem, igual eu, trabalhava o dia inteiro. Eu trabalhava, depois eu passei meio período na papelaria, meio período no fórum de estágio. E aí trabalhava final de semana na papelaria e eu só tinha sábado e domingo para estudar, então eu só ficava sábado e domingo estudando. E eu tinha um objetivo realmente, aí vai de cada pessoa, não é uma regra isso, cada um faz aquilo que acha melhor para si. Mas graças a Deus, Deus me abençoou muito e abençoou o meu esforço, né? Mas eu consegui a aprovação antes de me formar, que foi no 10º período, que me ajudou muito porque eu pude ter as minhas escolhas quando eu me formei. Eu tive algumas oportunidades, eu pude escolher, o que foi muito bom para mim na época. Então, mas o recado que eu posso deixar é que tudo na vida tem que ser 99% de transpiração e 1% de inspiração, como diria Silvio Santos. Tá aí o grande mestre, Silvio Santos, né? O homem do baú. Daqui a pouquinho, então, após um breve intervalo comercial, você vai contar pra gente um pouco desse lado professor, como ingressou, e também, né, a questão de professor de oratória, que é muito importante, já já, aqui no Nossa Gente, na TVC. Um instante só. De volta aqui na TVC, canal 16.1, Nossa Gente, com o nosso convidado, né, o nosso amigo aqui, Marcelo Monteiro, que conta um pouco da sua história e traz aí a sua experiência para a gente hoje aqui. Marcelo, realmente uma história fantástica, idas e vindas, né? Mudanças não vou dizer de profissões, né? Mudanças de cenário de trabalho e você acabou se apaixonando de vez aí pela área do direito, da advocacia e surgiu aí a proposta para ser professor. Como foi? Pegou de primeira ou pensou, será que vai?
Na verdade, essa não foi uma proposta. Eu recebi a notícia de que a faculdade abriria um processo seletivo. Eu simplesmente coloquei um terno, um currículo debaixo do braço, bati na porta da faculdade e falei, vim entregar meu currículo. Porque a oportunidade, a porta está ali, a gente que tem que abrir, né? E aí eu fui lá abrir essa porta, que graças a Deus ainda estou como professor dessa instituição. Sou professor veterano hoje, já. Veterano já? Porque eu sou professor mais antigo agora. E é uma honra poder lecionar. Eu amo o que eu faço, todos os meus alunos sabem disso. Um beijão para todo mundo, um abraço. Para todo o pessoal aí da Faculdade Multivix e para os meus alunos em especial. E, enfim, graças a Deus fui aprovado na época no processo seletivo e pude realizar esse sonho, que era o meu sonho de fato de ser professor. Lidar assim com uma sala de aula é mais complicado que lidar na papelaria, lidar lá no exército para servir, ou diante do tribunal. O que é mais difícil? Ou lidar com a turma? Como eu amo a advocacia, eu amo dar aula, então assim, para mim é tudo muito simples. Não tem tanto... tem as dificuldades, obviamente, mas é com amor que a gente faz, então facilita bastante. E já na empresa, como eu já sabia que eu não queria aquilo, então eu fui só me desligando aos poucos. Então eu fiquei de 2009 até 2014, praticamente. Até final de 2013, se eu não me engano. E aí, depois eu me desliguei, em 2014, salvo engano, de forma efetiva da empresa mesmo. E aí fui exercer já exerci um cargo no Ministério Público e logo depois, né, fui nomeado como assessor de juiz aqui da comarca na época. Então assim, foi uma evolução. Você falou assim, exército não quero, também deixar o papai descansar da minha presença. Exatamente. E vou partir de vez para a área do direito. E assim, como professor, assim, quais são as dificuldades hoje que o professor enfrenta, né, para chegar ao ponto de ser um professor universitário? Eu vejo hoje que muitas pessoas me procuram perguntando, como que entra? Enfim, aí eu explico, olha, dependendo, eu creio que ambas as instituições de ensino superior aqui em São Mateus exijam a aula teste, que é uma prova oral, vamos colocar assim, é uma aula teste. Você dá uma aula de um determinado assunto que lhe é passado. Você estuda sobre esse assunto e vai lá dar aula. E aí quando eu falo, você tem que ir lá dar uma aula teste, a pessoa, mas tem que ir lá dar uma aula, você vai dar aula para um monte de alunos, né? Como que você não vai fazer uma aula teste? Então, eu na época em que eu havia feito a minha aula teste, eu senti a necessidade de um curso de oratória. Embora as pessoas falassem para mim que eu sempre falei bem, mas eu acho que tudo na vida a gente pode aprimorar. E eu não sou diferente, tanto é, né? Até hoje eu estudo sobre o assunto. Eu sou um estudioso sobre o assunto. E então eu me aprimorei e eu acho que com certeza isso fez toda a diferença. Então quando você chegou ali, estou já como professor de Direito, né? E você percebeu então que os alunos e as pessoas que iam ali, até mesmo profissionais da área, que iam exercer a profissão, tinham essa dificuldade de se comunicar. Foi aí então que surgiu além de você fazer o curso, surgiu essa ideia de fazer o curso de oratória e já imaginava em dar cursos também de oratória depois? Então, o curso de oratória, na minha vida, ele também é um projeto de vida meu. Eu sempre sonhei em primeiro dar aula, só que eu sou um cara que eu já realizei um sonho, então eu queria algo diferente. E aí eu queria poder impactar a vida das pessoas de uma forma diferente, porque a minha intenção como professor, e todo aluno meu já ouviu isso, eu falo brincando que não existe professor Marcelo sem os meus alunos. Então, eles que realizaram o meu sonho. Com relação à questão do meu curso de oratória, que é oratória e persuasão, o poder da arte de falar bem, eu verifiquei, quando eu comecei a advogar, em que eu fui fazer minha primeira sustentação oral, a grande dificuldade que as pessoas tinham de fazer isso no tribunal, que era presencial naquela época ainda, né?
E eu vi muita dificuldade, eu falei, gente, mas... E eu vi colegas, inclusive, mais experientes, que eu já conhecia de nome, que tropeçavam, enfim, que não tinha uma grande desenvoltura com relação à oratória. E aí foi a hora que eu pensei, bom... na verdade, eu fui pensando ao longo do tempo, e no ano passado, que eu comecei a efetivamente construir esse novo sonho, que era criar esse curso de oratória. Então eu passei a estudar sobre o assunto na parte técnica, que eu precisava para poder ensinar as pessoas, a parte técnica sobre a oratória. E no meu curso eu falo brincando que o medo de falar em público, na maioria das vezes, ele existe porque o medo está ligado a questões de adrenalina, coisas que nós, no nosso corpo, não temos controle. Mas eu falo de superar o medo. Superar o medo é você ter o medo, mas passar por cima do medo, superar. Então, no meu curso de oratória, eu ensino o aluno a superar o medo de falar em público através de técnicas. E eu falo sempre o seguinte, quando é que na sua escola te ensinaram a falar em público? Chega lá e fala, vai lá e apresenta um trabalho. Isso começa na infância. Aí depois vai no ensino médio, apresenta um trabalho. Aí depois você vai para a faculdade, vai lá e apresenta o trabalho. Tá, mas quando é que te ensinaram a ir lá e apresentar o trabalho? Quem já te ensinou que, por exemplo, você tem que gesticular, ou a posição da sua perna, como pode ficar, ou como você pode melhorar a sua dicção? Isso não é ensinado em escola nenhuma, na verdade. Hoje no Brasil, até por uma imposição do MEC. Na sua observação como professor, você acha que poderia ter, pelo menos ali o básico nas escolas, para que as crianças desde ali do comecinho já pudessem aprender a se comunicar melhor? Uai, com certeza, até porque a gente aprende a falar e aí depois que essa necessidade é suprida, aí eu falo brincando, vem a preguiça com relação a não aprimorar. Essa preguiça ela é natural, eu falo preguiça entre aspas, tá? Mas, e a gente passa a não aprimorar. A pessoa só lê bem se ela ler sempre. Se ela não ler sempre, ela vai ler mais devagar, por exemplo. E a oratória é a mesma coisa, é prática, mas são técnicas também. Com a técnica, a pessoa consegue ir praticando, 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 até chegar no momento em que ela vai se sentir segura o suficiente para poder falar em público. Mas sem a técnica, é como a pessoa que necessita de uma bengala e não tem essa bengala para andar. Aí a pessoa fica manca. Então, é muito importante, e aí as pessoas às vezes não entendem a importância de uma oratória. Curso de oratória é só para quem quer falar em público. Não. O curso de oratória é para a pessoa convencer outras pessoas, por exemplo, daquilo que ela está vendendo, daquele produto que ela vende na empresa, enfim. É um aperto de mão, enfim, tudo isso tem uma diferença quando você vai, por exemplo, fechar um negócio. Se a pessoa ela é muito insegura, às vezes ela acaba não conseguindo fechar um negócio, concretizar algo que pode ser importante para ela. Então, o curso de oratória, ele não é só para quem quer falar em público. O curso de oratória é para a pessoa criar coragem, para ela simplesmente, de braços, assim, de peito aberto, cair nesse mundão aí de oportunidades. Eu falo sempre isso. Eu sempre tento ver o lado bom das coisas em tudo aquilo que já aconteceu na minha vida. Graças a Deus, meu pai, né, Ulisses, um beijo, pai. Minha madrasta também, que é uma mãe drasta, uma boa drasta. Doutora Adélia, que é super conhecida, doutora Adélia Piumbini. Né, e minha mãe também, obviamente, Cristina, sempre puderam me auxiliar nos estudos, graças a Deus. Mas todo mundo tem a oportunidade de se aprimorar na vida. E eu, inclusive, até estava conversando com o Marcelo, que hoje eu quero fazer uma especialização em comunicação, um mestrado, enfim. Eu já tenho 2 especializações em Direito, então agora eu estou buscando uma especialização na área da comunicação. Não vejo problema nenhum, acho que quanto mais a gente sabe, melhor. E eu sempre estou tentando buscar mais conhecimento. Isso aí, ó. Rumo ao mestrado agora, hein? Se Deus ele quiser. Que com certeza, ele quando faz ali, né, o curso e realmente é na prática, como eu pude observar com alguns dos seus alunos, é uma mudança praticamente que no mesmo dia ali é rápido.
Exatamente. O meu curso ele é baseado em uma técnica chamada mnemotécnica, que é a técnica da repetição. E ele começa de um jeito e termina do mesmo jeito, com a mesma técnica, e aí o aluno já sai de lá com a sensação de que ele mudou. E eu falo que o meu curso é para mudar a vida da pessoa. Eu não quero... Eu não é um curso teórico que eu vou ficar lá falando. Não, é o aluno na prática o tempo todo. E eu falo para todo mundo que o meu curso de oratória é para mudar a vida da pessoa, em todos os sentidos. Mudança de vida. Como já dizia o velho guerreiro, quem não comunica se estrumbica, né? Exatamente. E o Marcelo Monteiro realmente auxiliando todo mundo aí, as pessoas que desejam fazer aí o curso, que é mais uma área, né, que ele exerce, né? Pessoal aí pode estar procurando nosso amigo aí, para quem deseja falar em público, falar de uma maneira mais clara e até mesmo perder a timidez. Talvez seja o grande problema das pessoas que vai se comunicar. É a timidez? Ou é algum problema, talvez, que ela sente que não é capaz? Quais são os tipos de dificuldade que você encontra ao ministrar o curso? Na verdade, no curso, eu identifico os 3 principais medos, que é o medo do branco, né, de travar, medo de gaguejar e também o medo de não conseguir, de acontecer algo que a pessoa não consiga expor de forma correta ou com clareza as suas ideias, aquilo que ela deseja. Eu falo sempre que muita gente quer se tornar autoridade em determinados assuntos e às vezes a pessoa ela é uma autoridade, ela entende muito e às vezes ela vê uma outra pessoa que sabe menos que ela numa posição superior, seja no trabalho, enfim. E eu falo o seguinte, que aquele que se comunica melhor tem mais chances do que aquele que sabe mais sobre determinado assunto. E se você sabe muito sobre determinado assunto, mas às vezes não consegue transpassar isso para as pessoas, então você acaba ficando, às vezes inclusive perdendo até oportunidades. Então o meu curso de oratória, atualmente eu tento ajudar a lapidar o aluno, literalmente, é pegar aquele diamante bruto que todos nós somos e lapidar o aluno para ele se tornar um comunicador de excelência e para que quando as portas se abrirem, ele possa atravessar a porta. Que bacana, isso é muito bom, hein? Destravando aí muita gente que realmente é bom naquilo que faz, mas a dificuldade de falar e de se expressar às vezes acaba, né, atrapalhando aí o crescimento. Por falar em crescimento, você acha que a tecnologia de hoje tem deixado as pessoas um pouco mais preguiçosas para se comunicar ou as pessoas não estão sabendo usar essa tecnologia ao seu favor para se comunicar melhor? Então, a tecnologia ela deixa a gente naturalmente preguiçoso, é óbvio isso. Quando é que a gente iria imaginar que nós teríamos todo o conhecimento do mundo, vamos colocar assim, na palma da nossa mão, praticamente. Então, com relação à comunicação, o que nos torna preguiçoso, entre aspas, preguiçoso, sem qualquer termo pejorativo, é a questão de nos comunicarmos através de mensagens de texto e tudo mais, e com abreviações. E aí a relação, por exemplo, hoje em dia o pessoal fala brincando, nossa, quando eu recebo uma ligação chega a ser até, num aniversário, chega a ser até algo diferente. É inédito. Inédito. Hoje ligar para as pessoas ficou muito difícil, né? As pessoas hoje Exatamente. mandam mensagem, o cartão que era de papel hoje é um cartão virtual e por aí vai. Dá lá os parabéns no WhatsApp ou às vezes nem é no WhatsApp, manda pelas redes sociais, né? Deu parabéns lá, depois você vai lá e olha. E não dá os parabéns. Então as pessoas perderam um pouco desse contato da comunicação direta e também da ligação. O telefone literalmente foi abandonado na hora de fazer a ligação e falar, né? Exatamente. E isso também afeta a questão da oratória, porque a pessoa deixa de falar pessoalmente, ou seja, altera-se aí a relação interpessoal, que ela é realizada através do celular e não através do corpo a corpo, vamos colocar assim. E isso acaba prejudicando que a pessoa acaba, enfim, não desenvolvendo. Isso eu creio que vem afetar muito a nova geração que vem por aí, que basicamente se comunica só através desses meios. Muito bem, tá aí uma explanação, Vamos nos comunicar mais, né? Palavras do nosso amigo
professor, né, de oratória, professor da faculdade, professor de direito penal, né? E também, é claro, exercendo aí uma profissão célebre, né? A advocacia. Exatamente. Um excelente advogado, muito conceituado, né? Ótimas referências e um aprendizado que realmente tem transmitido aí ao longo do tempo e veio hoje aqui passar, né, toda essa experiência para a gente aqui no programa Nossa Gente. Marcelo, nosso programa, né, está acabando. A gente gostaria de abordar outros temas, tem muitas outras coisas na área do direito, da comunicação. Sei que você tem muitas histórias interessantes aí na questão de comunicação e a gente vai deixar para uma próxima entrevista, mas fica aberto aí para você, é claro, mandar uma mensagem especial para quem quer ingressar na área do direito, para quem quer, é claro, também ser aí, né, um comunicador ou se comunicar melhor e aproveitar o ano de 2022, é claro. Bom, para você que tem a pretensão de fazer direito, eu quero dizer que você pode ser extremamente feliz com essa escolha. Eu acho que a gente tem que fazer primeiro aquilo que a gente ama. É óbvio que se você não ingressou no curso, fica um pouco difícil de você saber aquilo que você quer. Mas não tem problema nenhum. Ingresse no curso que você acha que você vai ter paixão e deixa a coisa fluir com o tempo, porque acho que todo curso, seja de engenharia, de direito, enfim, qualquer curso, no início é um pouco diferente, depois com o tempo a pessoa vai ganhando paixão, amor por aquilo. E aí o direito ele tem um leque de oportunidades muito grande, seja concurso público, seja advocacia, seja, enfim, até eu conheço várias pessoas que fizeram direito, mas que são da área do ramo empresarial, para poder deter mais conhecimento sobre as leis trabalhistas, as leis empresariais. E, enfim, basicamente eu acho que a pessoa tem que primeiro ser feliz com as suas escolhas. Não fica pensando só em dinheiro, não. Pensa em ser feliz primeiro, porque dependendo, às vezes você vai ganhar dinheiro, mas não vai ser feliz. E aí gera um ciclo vicioso na vida de infelicidade sem fim. Tá aí as palavras, vamos juntar o útil, né, ao agradável e deixar aí, né, é claro, boas informações no mercado de aprendizado e, é claro, desejando a vocês aí, né, que acompanhem a gente, para que vá lá, ó, na página do nosso amigo Marcelo e tem aí mais informações. Passa pra gente aí a página lá no Instagram, Facebook. É o Instagram, na verdade. WhatsApp também, para o pessoal entrar em contato. Isso, pode entrar em contato comigo através do Instagram, que é @prof.marcelo.monteiro. Muito fácil de achar, só digitar Marcelo Monteiro já aparece lá. Muito bem, lá você vai encontrar boas experiências, bons depoimentos e a gente agradece o Marcelo. Marcelo, obrigado novamente aí pela sua participação, trazendo todo o seu conhecimento e o nosso agente, né, sempre fica muito feliz de trazer pessoas que adotaram São Mateus como a terra, né, do coração e ele veio para ficar, disse que falou comigo assim: Marcílio, não saio daqui por nada, esta é a minha cidade e aqui vou ficar para sempre. Que bacana, Marcelo, um gesto realmente célebre, né, de pessoas que adotam essa cidade aí, uma cidade mãe que abraça todo mundo e soma para a sociedade. Isso é muito bom. Obrigadão. E o nosso agente está de volta aí, né, na próxima semana, trazendo sempre convidado, sempre uma informação que você precisa saber. Tchau, tchau. Até a próxima.